Olá, caro aluno, tudo bem com você? Meu nome é Silvestre e eu estou aqui para a segunda aula sobre características físicas do continente europeu. Na aula passada falamos aí sobre as características do relevo europeu que acabavam sendo importantes para a organização e a formação das hidrovias, dos córregos, das vertentes, enfim, de toda a parte hidrográfica do continente europeu, todos os rios, os lagos, enfim, ok? Então, vamos conversar hoje sobre essas disponibilidades, essa disposição hidrográfica de todos os rios aí do continente europeu. Mas para que a gente possa entender já de cara, vamos para as características gerais da hidrografia europeia, ok? Como vocês podem perceber aqui, ó, a Europa é constituída por rios perenes, não existe rio intermitente. Ah, Silvestre, o que é rio intermitente? Aquele rio que em determinada época do ano, por causa de uma seca, por exemplo, acaba ficando com seu leito seco, tá? Isso é um rio intermitente. Não existe rios intermitentes no continente europeu. Ok? Nós temos rios perenes, aqueles rios onde as águas correm por todo o ano, por todo o tempo ali, ela acaba sendo escoada, despejada, mandando água aí para o oceano, ok? Podem ter dois regimes, existem dois regimes importantes dos rios na Europa, por isso essa perennialização de todas as águas da Europa, ok? Ela pode ser parte do ano por características pluviais, ou seja, abastecida pelas águas das chuvas, e também em determinadas épocas abastecidas pelo derretimento das águas das geleiras, ok? E dessa maneira então assume uma característica nival, que tem a ver com neve, manjou? Então, nós temos esses dois regimes importantes da hidrografia do continente europeu, pessoal. Além dessa característica, ela também, como tem uma grande distribuição de águas aí por todo o território do continente europeu, acaba que todas as áreas industriais, urbanas, acabam sendo muito bem irrigadas e isso confere também um certo desenvolvimento, seja ele na característica de desenvolvimento urbano, como no desenvolvimento industrial. Vamos levar em consideração que a Europa é o berço da industrialização mundial, pessoal. Então, características naturais acabaram criando dinâmicas e condições suficientes para o desenvolvimento da Revolução Industrial, por exemplo, que o professor Rodrigo está falando lá nas aulas de História. Se você não viu ainda, cola lá que você vai gostar das aulas do professor Rodrigo. Continuando então, vamos ter essas características então de desenvolvimento industrial e urbano também decorrente do abastecimento aí fluvial, da forma com que os rios acabam abastecendo as regiões. Fechou? Ah, Silvestre, tem outras características. Sim, ela é muito importante para as áreas de irrigação dos cultivos, principalmente cultivos de cereais existentes no continente europeu, ok? Vamos levar em consideração que as áreas de planície acabam recebendo esses rios de uma forma mais caudalosa e é nessas áreas de planície onde os sedimentos vindo lá das áreas de planalto, de montanha, vão se depositando e deixando fértil todas essas áreas. E é como é levada essa fertilidade? Através dos rios. Ok? Dessa maneira, então, as áreas de cultivo nas planícies acabam sendo importantes por consequência de um processo fluvial que vai levando aí todos os sedimentos que vai gerando essa fertilidade. Combinado? Outra característica importante, as hidrovias na Europa são extremamente importantes, inclusive sob aspectos geopolíticos, sob aspectos industriais, de logística, existe uma importância muito grande nas hidrovias. Os rios são muito bem aproveitados para o transporte de cargas e de passageiros, além também de ser em alguns pontos uma das importantes formas de produção de energia em todo o território europeu, pessoal, certo? A produção de energia através de hidrelétricas também é importante lá, apesar de que existem aí rios bastante navegáveis. Através dos rios também é que surgiram as primeiras civilizações na história lá do continente europeu. Grande parte das cidades importantes que surgiram lá na época do Império Romano e depois surgiram com a invasão lá dos bárbaros, acabou sendo importante
Por quê? Porque os lugares onde eles acabavam montando aí, seja seus castelos, suas cidades, suas tribos, suas aldeias, sempre era próximo do rio. Por quê? Porque era importante ter uma fonte de água por perto. E dessa maneira, então, era muito mais tranquilo ter justamente aí esses rios. Portanto, o fato de existir aí uma boa irrigação por todo o continente fez com que houvesse aí salpicado várias cidades e surgiu essa grande civilização ocidental europeia que nós conhecemos, ok? Outra situação importante é que ela acaba sendo importante para o turismo da região. Muitas cidades ao longo de todo o território europeu acabam se aproveitando desse potencial turístico dos rios, colocando barcos para navegar aí nos rios dentro das áreas urbanas, para atrair turistas. A própria cidade de Paris, que é a cidade onde mais recebe turistas do mundo inteiro, utiliza o rio Sena, que eu vou falar mais dele mais para frente, utiliza o rio Sena como um dos principais atrativos turísticos da cidade. Então percebam, pessoal, que existe aí uma importância muito grande, seja ela para a questão cultural, para a questão agrícola, para a questão de turismo, para a parte industrial, para a formação das cidades, para a sua própria história, enfim, os rios são muito importantes no continente europeu. Ah, Silvestre, mas tá aí os rios principais da Europa, nós temos 4. Gente, nós temos além desses 4, do Danúbio, do Volga, do Reno, do Sena, que eu vou comentar aqui, nós temos vários aí, de certa forma, importantes. O rio Ruhr, nós temos o rio Elbro, nós temos o rio Tejo, temos o rio Pó, temos vários rios que também têm uma importância econômica, cultural e agrícola, industrial no território europeu. Mas eu selecionei esses 4 porque eles são aí de todos os mais importantes, vamos dizer assim, ok? Cada um por sua característica. Vamos começar pelo rio Danúbio. Veja aqui onde está o rio Danúbio, pessoal. O rio Danúbio, pessoal, ele nasce no sul da Alemanha, na Floresta Negra, na região da Floresta Negra, e ela acaba seguindo aí por 2.850 quilômetros, passando por várias cidades e países do leste europeu até desembocar no Mar Negro. Ok? Esse Mar Negro acaba recebendo as águas do rio Danúbio. Ah, Silvestre, é só por isso? Não, o potencial geopolítico dele é muito grande. Como ele acaba servindo de fronteiras para vários países do leste europeu, ele acaba também sendo uma importante via de comunicação desses países de outras áreas do continente. Ele é o principal elo de ligação do Ocidente e do Oriente, pessoal. O rio Danúbio ele é totalmente navegável e acaba sendo importante por essas características. Vamos levar em consideração toda a produção de petróleo vindo do Cáucaso, por exemplo, acaba se desembocando e vindo pela região do rio Danúbio. Ok? Muito importante esse processo. Nós temos também a produção ali de cereais. Os gasodutos acabam sendo importantes pontos que ligam ali na região do rio Danúbio, acabam tendo terminais que vão ser levados aí para outras partes, por via hidrográfica, obviamente, vão levar aí esse gás para a região do Ocidente. É importante também, pessoal, porque ela acaba sendo uma importante fonte de água também para esses países que estão ali no meio do continente e que sofrem muito com aquela característica de tempo mais secos, devido aí ao clima temperado continental, que a gente vai falar disso nas próximas aulas, ok? Então nós temos o rio Danúbio como um dos mais importantes sob o ponto de vista geopolíticos do continente europeu. Beleza? Além do rio Danúbio, temos o rio Volga. O rio Volga, com 3.688 quilômetros, ele é o maior rio da Europa, seja em extensão, como também em volume de água. É o rio mais caudaloso de todo o território. Ele tem a sua nascente no Planalto de Volga e acaba desembocando no Mar do Norte, pessoal. Então nós temos aí 3.688 quilômetros de extensão de um rio onde no seu alto curso ele acaba servindo para geração de energia, ele acaba servindo para a formação aí de sedimentos através da erosão que vão alimentar as planícies aí da região da Rússia, toda a região da
Rússia através da planície sarnática, ok? O rio Volga, então, vai transformar essas áreas de estepes, essas áreas de clima semiárido, quase clima semiárido na região, é um clima temperado, continental, mas características de semiaridez já. Então ela vai acabar fazendo com que haja irrigação e seja utilizado essas áreas todas da planície sarmática para a produção de cereais, através aí de correção do solo, através da calagem, através de insumos agrícolas, faz com que essa região se transforme num grande potencial agrícola no território europeu, ok? Então nós temos a parte do alto curso para a produção de geração de energia elétrica, temos o médio curso para irrigação dessas áreas aí agrícolas em toda a planície sarnática, e a área do baixo curso como um dos principais pontos de navegabilidade do território. É ele, o rio Volga, que vai fazer com que grande parte do território russo esteja interligado com o mar. E isso faz com que seja muito importante aí esse escoamento, ok? Então vimos aqui um pouquinho do Danúbio, que ele tem aí uma importância geopolítica. Temos o Volga, que ele tem uma importância natural por ser o maior rio, e agora falamos do rio Reno, que ele tem para a economia a sua maior importância. Por quê? Porque ele é um rio importante do ponto de vista econômico e industrial. Toda a região de importância industrial da Europa acaba sendo banhado pelas águas do rio Reno. Por exemplo, ele nasce na região dos Alpes suíços, ele vai passando, tendo seu caminho, fazendo grande parte da fronteira entre a Alemanha e a França e acaba seguindo toda uma área industrial do território alemão, ok? E vai ser desembocado no principal, no maior, no mais importante porto do mundo, que é o porto de Roterdã, nos Países Baixos, que nós chamamos aí comumente de Holanda, ok? Então, o porto de Roterdã é nada mais nada menos do que a desembocadura do rio Reno. E aí, quando nós levamos em consideração dentro do território alemão que ele acaba fazendo aí ligações artificiais com o rio Ruhr, ele acaba sendo uma das principais malhas hidroviárias do mundo. Justamente para quê? Para a escoação da industrialização alemã e também parte da industrialização francesa, ok? Então temos essa importância industrial para o rio Reno, com 1.233 quilômetros. Nasce lá nos Alpes suíços e desemboca ali na região do porto de Roterdã. Fechou? Agora temos o quarto rio aqui de importância, temos o rio Sena. O rio Sena não é tão grande assim, 776 quilômetros. Ele não tem um potencial aí geopolítico, porque ele está dentro da França somente. Ele não tem tanto aí um potencial natural, porque ele é pequenininho. Ele não tem um potencial econômico e industrial na questão de logística, mas ele é importante para a questão de turismo. Como eu falei lá no começo da aula, a região da França é onde recebe a maior quantidade de turismo do mundo, ok? E o rio acaba servindo como atrativo turístico. Então o rio Sena passa a ter essa importância econômica também turística para a França. Claro que ele também serve para a irrigação de alguns pontos ali do território francês, ele serve também para escoamento da industrialização francesa. Sim, ele é muito importante, inclusive, para essas regiões, mas o que se destaca principalmente no rio Sena é o seu potencial turístico, ok? Então temos aí os 4 principais rios da Europa. Claro, vamos levar em consideração também o rio Tejo, que é o principal rio da região aí da Península Ibérica. Temos o rio Pó, que é uma das principais áreas de comércio e desenvolvimento econômico da Itália, entre vários outros rios aí de importância econômica, agrícola, industrial, cultural, enfim, beleza? Temos aí a hidrografia europeia. Então, a partir de agora, o que você vai fazer? Você vai dar uma olhada nas listas de exercício, vai dar uma olhada no material, vai tirar qualquer dúvida aí, tem aqui, pergunta para mim, professor Silvestre, eu não tive dúvida sobre isso aqui, você pode me responder? Vou ali responder para você com bastante carinho, ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, tchau, dá print na tela.